Salve, galera! Vamos falar um pouquinho do GP da China para vocês. Oscar Piastri vence de ponta a ponta. Gabriel Bortoleto é o 14º colocado. Ferrari desclassificada do GP. E muito mais aí, a bomba da RBR Tsunoda por Ryan Lawson. Vamos falar aí, começando sobre o GP. Oscar Piastri lidera de dobradinha da McLaren e vence o GP da China. Vamos passar mais informações aqui para vocês, tá? Essa dobradinha da McLaren fez o Oscar Piastri vencedor, seguido do Lando Norris em terceiro com George Russell, piloto da Mercedes, tá? Falando um pouco sobre a corrida aí, pode ver aí que as Ferraris andaram sempre muito próximas aí, tivemos alguns incidentes no começo da corrida aí, com o Gabriel Bortoleto errando, forçando um pouquinho na primeira curva e acabar caindo indo para a brita. Depois tivemos mais um pegar, para capar mesmo aí entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Foi assim a corrida inteira. Enquanto isso, as Aston Martin andando bem, mas o Fernando Alonso acabou forçando um pouquinho e acabou errando, abandonou também a corrida. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, o Lance Stroll, acabou pontuando na corrida de hoje. O Stroll acabou andando muito bem no GP da China. Daqui a pouco vai aparecer para vocês os gráficos aí de como que ficou toda a corrida, tá? A ordem é a seguinte: Oscar Piastri foi o primeiro colocado, Lando Norris em segundo, George Russell em terceiro, Verstappen em quarto, Ocon em quinto. Essa cena aí, ó, o Leclerc pedindo para o Hamilton deixar ele passar e a Ferrari dá a ordem para ele. O Leclerc estava muito mais rápido do que o Lewis Hamilton, realmente, e o Hamilton acabou, como bom campeão que é, acabou concordando com isso. Aí, nesse mesmo tempo, indo lá para frente, o Piastri seguia tranquilo. E aí, logo atrás dele, bem atrás, o Lando Norris não conseguia chegar no seu companheiro de equipe. Em certos momentos, teve até o George Russell ameaçando ele. Aí, ele via o Russell pelo seu retrovisor. Aí, analisando um pouquinho também o meio do grid, isso daí já é a segunda parte da corrida, a Red Bull, a RBR e a equipe co-irmã dele, a Racing Bulls, eles acabaram dando muito mal, né? E aí o Ryan Lawson e o Tsunoda acabaram brigando, mas o Tsunoda ainda terminou na frente do... O Lawson terminou na frente do Tsunoda, que teve problemas, né? O Gabriel Bortoleto recuperou muito depois da troca de pneus. Ele saiu do pneu amarelo, foi para o pneu duro, fez mais duas paradas aí com o pneu duro. Ele voltou muito bem, acabou tirando uma diferença muito boa do seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, e acabou, inclusive, passando. O Bortoleto acabou terminando em 14º e o Nico Hülkenberg acabou terminando em 15º. Uma nota interessante aí, o Bortoleto ficou na frente do Tsunoda, que tem um carro muito melhor, né? E aí eu quero perguntar para vocês, o Piastri vai ser campeão mundial? O que vocês acham sobre isso? Olha a classificação da corrida, como foi. Piastri, Norris e Russell, Verstappen, Ocon, Antonelli, Albon, Oliver Bernal, Lance Stroll e Carlos Sainz foram os 10 primeiros colocados. No gráfico a seguir, vamos mostrar para vocês aí o restante da corrida. Hadjar, 11º, Lawson, 12º, Doha, 13º, Bortoleto, 14º, Hülkenberg, 15º, Tsunoda, 16º, Leclerc, desqualificado, Hamilton desqualificado. Já vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês, mas como opinião. A Ferrari só fazendo lambança, né, meus amigos? A Ferrari só fazendo lambanças. E por que eu coloquei aí no vídeo o rosto do Ryan Lawson? Porque eu acho que ele está muito ameaçado, hein? Ele vai para a terceira corrida na Red Bull aí. A gente sabe que a Red Bull é uma máquina de moer pilotos. Max Verstappen não está tendo vida fácil também aí, mas saiu contente. Impressionante como que o Max consegue tirar do carro, mesmo quando o carro já não oferece mais, né? Falando um pouco mais sobre a troca aí da Racing Bulls com a RBR, tá? A cúpula da Red Bull já está começando a pensar, hein? Estava ouvindo hoje um podcast de pessoas do meio e de que essa troca pode realmente acontecer no GP do Japão. O Lawson pediu desculpa mais uma vez aí pelo seu desempenho nesse início de temporada. O fato mesmo é que a Red Bull sabe que o seu campeonato de construtores
já foi totalmente embora, né? Muito difícil tirar a diferença. Eu acho que o campeonato deve ficar aí entre McLaren, Ferrari e um pouquinho atrás aí a Mercedes. Falando também sobre o Tsunoda. O Tsunoda andou mal, vocês viram aqui nesse final de semana, mas foi muito elogiado pelo dono da Red Bull, Helmut Marko, que disse que ele está no seu melhor, que ele é um piloto muito rápido. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Se vocês fossem o Helmut Marko, vocês colocariam o Tsunoda para guiar no Japão ou não? Olha só o que o Helmut Marko falou sobre o Tsunoda. Já vai aparecer aqui, ó. Falou que o Tsunoda é um piloto diferente dos anos anteriores. Ele está melhor, maduro, está na melhor forma física, ele mudou sua gestão, tem uma abordagem diferente, né? Demorou um pouco, mas ele chegou lá. Será que isso é um aviso que teremos uma troca para o GP do Japão daqui 2 semanas? Que, aliás, já vou falando para vocês, 1h da manhã, horário de Brasília, de sexta para sábado, 1h da manhã, o qualifying, e a corrida e o racing de sábado para domingo, 1h da manhã também. Vocês aguardem os conteúdos aqui de pré-corrida, pós-corrida, os vídeos diários sobre a categoria de automobilismo mais amada pelo ser humano no mundo, a Fórmula 1. Beleza? Vamos deixar os gráficos rolando aqui, vamos falando um pouco mais agora sobre a Ferrari. A Ferrari, antes da desclassificação, o Hamilton sugeriu ceder a posição para o Charles Leclerc e a Ferrari culpa a estratégia, né, por um erro de desclassificação do Hamilton e do Leclerc. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi falado, o que foi transcrito e o que diz o regulamento da FIA para vocês. Vamos esperar o próximo slide aí. Enquanto isso, comenta aí o que você achou do GP da China. O Charles Leclerc, inclusive, já foi entrevistado depois da corrida. A cara do Leclerc não era boa. E a do Hamilton, pior ainda. Parece muito que teve um problema não só no carro do Lewis Hamilton, mas teve também um problema no carro do Leclerc envolvendo a asa. Né? Então é aquela coisa de milímetros de abordagem. Ó. Após a corrida, o carro 16 do Leclerc, o peso era de 800. O mínimo exigido pelo artigo tá certo. Só que a asa dianteira estava danificada. O carro foi pesado novamente com um conjunto de sobrecarga oficial e marcou 800,5. Depois disso, o combustível também. O carro foi então pesado novamente e marcou 799. Com isso, é 1 quilo abaixo do peso exigido. E aí acabou encaminhando esse assunto para os comissários, que resolveram ferrar. Mas o Gasly também não fica muito atrás. Não. E sobre o carro do Hamilton, olha só. Olha o que a FIA diz. A prancha do assoalho do Hamilton foi medida em 3 pontos diferentes, tá? E os valores registrados foram 8,6 do lado esquerdo e 8,6 no centro, 8,5 do lado direito. Com isso, é inferior ao mínimo exigido de 9 milímetros pelo artigo 359 do regulamento técnico da FIA. Então, queria saber de vocês também o que vocês acham sobre isso. A Ferrari acabou aí perdendo 18 pontos. A Ferrari acabou perdendo, então, aí 18 pontos. Tá de brincadeira, hein, Ferrari? Tá de brincadeira, hein? E o Gasly também foi nessa, né? Agora, sobre o Bortoleto. O Bortoleto deu uma entrevista depois do GP da China que, sim, eu errei. Eu acho que isso faz parte e ele mandou muito bem fazendo isso. Muito bem. Ele falou que ele tentou voltar, inclusive, vai até aparecer aqui, né, transcrito que o Bortoleto acabou dizendo para quem não viu a entrevista. Mas o Bortoleto quis dizer, em linhas gerais, que a culpa não foi da equipe, a culpa foi dele. E realmente, depois do Bortoleto parou, ele estava com pneu de banda amarela, depois ele foi para uma outra estratégia. Olha o que ele falou aí, ó. Ele fez jogo duro, normal, tá? Aí ele foi um pouco para o lado sujo da pista, e aí quando ele tentou voltar, já não deu, e o carro rodou porque ele estava do lado sujo da pista, né? Mas a cara do Gabriel não tá boa, apesar dele ter conseguido um 14º lugar aí, que não foi ruim. Era uma oportunidade para ganhar posições em pista, infelizmente foi um erro. Segundo o brasileiro Gabriel Bortoleto, eu acho que ele tem um futuro enorme na Fórmula 1. É só o público brasileiro ter um pouquinho mais de paciência com o menino, tá? Então, resumindo para vocês aqui, Piastri em primeiro,
Lando Norris em segundo e George Russell em terceiro. George Russell andou muito bem. Daqui 15 dias nós iremos nos encontrar novamente com um resumo do GP do Japão de Fórmula 1, corrida 1h da manhã, e aguardem as lives pré e pós-corrida aqui na União Esportes, beleza? Eu sou o Marcelo Santiago com a imagem do Bortô. Grande Bortoleto, vamos torcer muito por ele. Eu vou ficando por aqui, quero pedir para vocês, inscrevam-se no canal, o que você achou da corrida, fala pra gente aí, tá? E sejam bem-vindos à União Esportes Rádio. Aqui, a gente vibra junto. Um abraço, fui!